Amém, meus irmãos, a graça e a paz do bom Deus a todos. Eu convido os irmãos para abrir as vossas Bíblias na segunda carta do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, versículos 6 ao 14. 2 Timóteo, capítulo 1, versos 6 ao 14. Diz assim a palavra do nosso Deus: por esta razão, pois, que admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não se envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestado agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como também trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarde o bom depósito mediante o Espírito que habita em nós. Amém. Deus e Pai, que a Tua palavra seja aplicada em nossos corações, para que nós possamos essa noite sairmos daqui regozijados, alegres, porque o Teu Espírito falou aos nossos corações. Nós te oramos e confiamos no Seu Santo Espírito, e por isso estamos confiando que iremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a nossa vida, a partir do momento que nós cremos em Cristo Jesus, nós podemos ter uma concepção errada, uma concepção falha de como será conduzida a nossa vida. Nós podemos entender de que quando o Evangelho, por meio do Evangelho, nos promete, o Evangelho é as boas novas da salvação, e assim nos promete uma nova vida, nós podemos entender que essa nova vida será a ausência de problemas, poderá ser a ausência de problemas. Os problemas que nós tínhamos antes de conhecermos a Cristo Jesus, podemos achar que esses problemas serão lançados fora, podemos pensar nisso. Podemos achar que nós não iremos mais ficar doentes, podemos achar também que a ausência de problemas de saúde, de doenças, podemos pensar nisso. Mas quando nós cremos de fato no Senhor Jesus Cristo, nós podemos entender que até essas coisas podem piorar. Parece contraditório, mas a nossa saúde pode ser que não vá muito bem após crermos em Cristo Jesus, porque devido às perseguições nós podemos nos estressar, podemos passar por alguns problemas de saúde, sendo eles psicológicos ou físicos. Podemos também ser pessoas que outra hora viviam em paz, mas hoje vivemos em guerra por seguirmos o Senhor Jesus Cristo. Podemos ser perseguidos. E esse jovem pastor chamado Timóteo foi um jovem que foi abençoado no decorrer da sua vida. Ele foi discipulado ou ensinado pela sua mãe, pela sua avó Lode, e também pela sua mãe Eunice.
né? Ele foi discipulado por eles. E esse jovem pastor depois conheceu Paulo, conheceu o apóstolo Paulo. E mediante isso, ele cresceu cada vez mais na graça e no conhecimento de Deus. Mas esse jovem pastor, ele era doente, provavelmente tinha um problema de estômago, era um jovem tímido. Nós vemos isso em diversas passagens bíblicas, inclusive lá em 1 Timóteo nós vamos ver que ele é tímido. Na carta que Paulo escreve a ele, ele era um jovem tímido, doente e jovem demais na concepção da igreja. Então, diante de tudo isso, ele passando por uma igreja extremamente difícil, onde havia vários, nessa região de Éfeso, havia vários falsos profetas. Esse jovem acabou ficando intimidado por tudo isso. A igreja, provavelmente alguns dos membros questionavam o seu chamado, por ele ser muito jovem, por ele ser doente e por ele ser tímido. Então, diante disso, ele começa a ficar desanimado em pregar o evangelho, em doutrinar aquela igreja, diante das perseguições também que aquela igreja está enfrentando, após Paulo ser preso. Paulo aqui está, a segunda prisão de Paulo em Roma. Então começa a perseguir a igreja. O seu maior mestre, o maior pastor da igreja, o maior missionário está preso, a igreja está sendo perseguida. Existem falsos profetas, existe uma rejeição na igreja devido à sua idade, devido à sua timidez, devido à sua doença. Mas Paulo olha para esse jovem que desanimado e diz o seguinte: olha só, esse versículo 6 é algo magnífico que ele diz. Primeiro nós temos que ver o verso 5 para entendermos o que é que Paulo diz. Paulo diz o seguinte: pela recordação que guarda a tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou na tua avó Lode, e em tua mãe Eunice, estou certo que também em ti. Por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que é em ti, pela imposição das minhas mãos. Ele diz o seguinte a Timóteo, aquele jovem que estava desanimado, talvez questionando até mesmo o seu chamado. Ele diz o seguinte: Timóteo, eu lhe conheço. Você não está aqui à toa. Você não está hoje sendo pastor da igreja de Éfeso à toa. Eu conheço a sua história, conheço a história da sua família. Eu me lembro bem, você se lembra também do dia que eu... Aqui fala da ordenação dele ao sagrado ministério. Lembra do dia que eu orei por você, pus minhas mãos em você? Reaviva esse dom. Paulo estava convidando a Timóteo a relembrar daquele dia que ele apenas confirmou o que o Senhor já tinha designado. Porque quando alguém ora por alguém dizendo o seguinte: você vai ser ministro do evangelho, você vai ser presbítero, vai ser diácono, vai ser professor, vai ser isso e vai ser aquilo da escola bíblica dominical, antes de uma pessoa lhe ver com essas características, Deus lhe vê. Deus já tinha lhe designado para essa tarefa. E Paulo mostra isso a Timóteo: olha, se anime, rapaz, eu conheço você, conheço a sua fé, conheço a fé da sua família, por isso eu te admoesto, reavives. Paulo não estava mandando Timóteo acrescentar nada na sua vida, apenas olhar para Cristo e assim lembrar do seu chamado, lembrar que ele foi chamado acima de tudo pelo Senhor nosso Deus. Mas diante disso, Paulo lembra também a Timóteo de que seguir a Cristo e servir a Cristo exige estar preparado, exige de nós estarmos preparados para o sofrimento. Seguir a Cristo e ser servo de Cristo e pastorear um rebanho de Cristo principalmente, exige entendimento de que nós iremos sofrer por causa do Evangelho, iremos sofrer, iremos penar por causa desse Evangelho. Mas Paulo mostra no decorrer dessa passagem que vale a pena sofrer pelo Evangelho. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, meus irmãos, sobre algo que nós temos que saber, de que nós, por sermos crentes, por sermos servos do Senhor, não estamos imunes aos problemas e às dificuldades. Pelo contrário, nós somos
somos até mais focados, ou somos um alvo até maior, por sermos crentes, por sermos servos do Senhor. Jesus disse no capítulo 16 de João, verso 33, que nesse mundo nós teremos aflições, mas contudo nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E nessa noite eu quero trabalhar com vocês, e desejo que a palavra de Deus fale aos nossos corações. Nessa noite o seguinte tema: vale a pena sofrer por causa do Evangelho. É isso que eu quero trabalhar nessa noite. Vale a pena sofrer por causa do Evangelho. Em primeiro lugar, eu chamo a atenção de vocês para o verso 6 ao 8. Admoesto por esta razão, pois por esta razão te admoesto, que reavives o dom de Deus que é em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, o testemunho do nosso Senhor, nem do teu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Em primeiro lugar, meus irmãos, vale a pena sofrer pelo Evangelho. Nós podemos ver nesse texto, vale a pena sofrer pelo Evangelho, porque Deus, Ele nos escolhe e nos capacita a enfrentar todas as adversidades dessa vida. Ele nos chama e nos capacita para enfrentar todas as adversidades da vida. Nós podemos ver nesses versos aqui, que o Evangelho, que o Senhor nos chama, mas não somente nos chama, mas nos capacita. Então Deus, Paulo aqui ele mostra a Timóteo que esse chamado, que o Deus que o chamou também o capacitou e deu toda a instrumentalidade por meio do Santo Espírito para que ele seguisse firme. Então, por que vale a pena nós sofrermos pelo Evangelho? Vale a pena sofrer pelo Evangelho porque nós não estamos só. Em primeiro lugar, nós não estamos só nessa caminhada. O Espírito Santo de Deus caminha conosco, nos dando a capacidade para exercer a função que o Senhor nos dá. Em primeiro lugar, é destacável quando ele diz: te admoesto que reavives o dom que é em ti, pela imposição de mãos. Ele lembra o momento onde Timóteo foi ordenado ao sagrado ministério, onde ele apenas confirmou com a imposição de mãos. E em seguida ele lembra do seguinte: olha, Timóteo, aquele Deus que lhe escolheu e que não lhe deixou só, que está com você, que lhe capacitou. Sabe o que foi que ele fez com você? Ele não lhe deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Você hoje está encurralado, está tenebroso com a situação da vida, com as situações embaraçosas que por você seguir o ministério pode lhe trazer. Mas contudo, Deus não lhe deu esse espírito. Levante a cabeça. Levante a cabeça que Deus lhe deu, em vez de covardia, Deus lhe deu um espírito, deu uma capacidade, deu autoridade. Ele usa aqui a palavra poder para dizer que é autoridade. Deus lhe designou para você ter autoridade, porque essa autoridade não vem de você, vem de Deus por intermédio de quê? Do Evangelho. Deus nos deu a capacidade. Então cada ministério que nós exercemos na igreja, cada função que nós temos na nossa igreja, nós temos a autoridade. Deus nos dá a autoridade para exercer isso, e a autoridade está nas Sagradas Escrituras. Se todo o nosso ministério, qualquer ministério que nós exercemos na igreja, se for baseado, se for fundamentado nas Sagradas Escrituras, consequentemente será um ministério abençoado, e um ministério onde nós iremos ver o poder de Deus trabalhando nas vidas pelas quais nós temos ministrado. Então, consequentemente, Deus fez isso com Timóteo também, deu autoridade. Ele era um jovem? Era doente? Era tímido? Mas contudo foi Deus que o escolheu. Se Deus o escolheu, mesmo ele sendo tudo isso, mesmo a igreja ou alguns membros da igreja o rejeitando, pouco importava, porque Deus estava com ele e não estava capacitando, mas já tinha o capacitado para exercer esse ministério. Deus nos escolheu, Deus escolheu você para exercer algum ministério na igreja. E contudo, você deve entender diante disso
Porque Ele deu a palavra, que é o poder dele. Ele deu também o amor, né? Deu poder, deu amor, o amor pela obra de Deus. Quando nós pensarmos em desistir, nós temos que lembrar do que Deus fez por nós, e consequentemente, se Ele nos escolheu para o ministério, para algum ministério na igreja, nós temos que exercer esse ministério não somente por obrigação. Me escolheu para mim fazer isso na igreja. Não é por obrigação, mas é por amor. Eu amo a Deus, eu amo consequentemente a obra do Senhor. Eu irei fazer tudo isso com dedicação, porque eu amo o meu Senhor, e o meu Senhor merece o meu melhor. Não é somente em palavras, mas em ação. Dá o nosso melhor a Deus. Quando nós fazemos um trabalho com dedicação, consequentemente nós vemos mais frutos, porque esse trabalho não é feito por fazer, mas é feito com amor, né? Com amor. Você lembra, e como uma grande questão que nós podemos levantar é o seguinte: como desenvolver esse amor à obra de Deus, sendo a gente perseguido, sendo destratado, sendo muitas vezes rejeitado diante da igreja, diante da sociedade. Lembrando o que Paulo diz, Paulo lembra a ele, a primeira coisa que Paulo, antes de dizer o que Deus tinha feito com ele, Deus diz o seguinte: admoeste que reavives o dom de Deus. Lembre, meu irmão, reavive, só você trazer a memória que Deus que lhe escolheu. Eu apenas fiz o que Deus me mandou fazer, impus as mãos sobre você, e assim orei, me consagrando ao sagrado ministério. Mas antes de você nascer, antes de qualquer um de nós nascermos, Deus já tinha nos escolhido para exercer o que nós exercemos hoje. Então isso nos motiva, isso nos leva a amar a obra de Deus, nos leva a viver, mesmo diante das dificuldades, viver amando a obra de Deus e fazendo tudo com amor, sem reclamação, sem nos fazer de coitadinho, sem dizer o seguinte: fulano não gosta de mim, fulano acha que eu não sou escolhido. Pouco importa se as pessoas acham que a gente somos escolhidos ou não, para exercermos a função que nós exercemos. Se Deus nos escolheu, é o que importa. Se Deus nos escolheu, é o que importa. Pouco importa o falatório das pessoas. As pessoas sempre vão dizer isso. A maioria das pessoas sempre vão dizer que nós não somos escolhidos, que nós não éramos para estar aqui. Mas nós temos pouco tempo para parar. A nossa vida é tão curta para parar e dizer o seguinte: dar ouvidos às vozes do lamento, da lamentação, da voz das pessoas que não exercem nenhum ministério, mas contudo quer colocar para trás aqueles que exercem o ministério que o Senhor designou para exercermos. Então nós não temos tempo para isso, não temos tempo para olhar para trás, só temos tempo para fazer a obra de Deus com todo amor, com toda a dedicação. Paulo também diz que o Senhor, além de dar o poder a ele, que é a autoridade aqui vindo da palavra de Deus, ele como ministro do Evangelho, ele tem o poder nas suas mãos, porque a palavra de Deus é uma palavra poderosa. Deus também trabalhou no seu coração pelo amar a obra de Deus, pelo lembrar da sua avó, lembrar da fé da sua mãe, e assim trabalhar com amor na obra do Senhor. Ele também deu um espírito de moderação, né? De moderação. Aqui essa palavra moderação é no sentido de Timóteo, devido a todas as circunstâncias que ele estava enfrentando, ele de maneira nenhuma deixar com que aquilo entrasse no seu coração, todas aquelas dificuldades entrassem no seu coração, a ponto dele ficar revoltado com aquela situação e abandonar o ministério. O espírito de moderação aqui é um espírito calmo, tranquilo, né? A moderação aqui é uma pessoa calma, tranquila, que entende que diante de todas as dificuldades que ele tem, que ele vai enfrentar, Deus está com ele, então ele não vai se estressar, com as pessoas que não amam o seu ministério, com as pessoas que não gostam dele. Vai continuar exercendo o seu ministério com todo carinho, com toda dedicação, com todo amor. É uma pessoa que realmente sabe conduzir a situação sem ir contra ninguém, sem se opor contra ninguém, sem guerrear contra ninguém. É uma pessoa de paz, uma pessoa tranquila. Mesmo as pessoas o afligindo, dizendo alguma coisa com ele, Deus o capacitou para ele ficar tranquilo na situação. Diante de tudo isso, aqueles que são de Cristo Jesus, que ele estava pastoreando, ele deveria lutar, orar por eles,
buscar o aperfeiçoamento deles, mas aqueles que não eram, deixasse que o Senhor, como diz as Sagradas Escrituras, o Senhor no dia dele irá separar o joio do trigo. Isso não era papel de Timóteo, não é papel de nenhum de nós. Ele também diz o seguinte no versos 8: não se envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do ser encarcerado que sou eu, nem pelo contrário, participa dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Ele agora diz o seguinte: olha, Timóteo, o que é que você deve fazer? Mesmo que esse Evangelho lhe cause dificuldades, que lhe traga sofrimentos, desilusões, não se envergonhe dele, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor. O testemunho do nosso Senhor aqui é o que? O Evangelho, é a palavra de Deus. Não se envergonhe, não se envergonhe dele, não se envergonhe, porque foi por intermédio, ele vai falar sobre isso depois, que foi por intermédio desse Evangelho que hoje você está aqui, foi por intermédio desse Evangelho que sua família foi alcançada, de que essa igreja foi alcançada. Então não se envergonhe daquele que lhe trouxe vida, daquele que mudou a sua situação espiritual. Nós não devemos esquecer do Evangelho, nem das pessoas pelas quais, meus irmãos, nós, como servos do Senhor, não devemos esquecer do Evangelho, se envergonhar do Evangelho, em momento nenhum, de dizer que somos crentes, de que cremos que a Bíblia, os 66 livros da Bíblia, os 37 do Novo Testamento e os 20 do Antigo Testamento e os 29 do Novo Testamento são realmente a palavra de Deus. Foi escrito por mais de 40 autores, mas autores inspirados por Deus. Não devemos nos envergonhar disso, porque, como diz o apóstolo Paulo, é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Não devemos nos envergonhar, nem também não devemos nos envergonhar nunca daqueles que pregaram o Evangelho para nós, e por meio desses homens nós crescemos na graça e no conhecimento de Deus, e hoje estamos aqui. Então Paulo pede para ele não se envergonhar do Evangelho, nem se envergonhar dele, de Paulo, que tinha sido o seu tutor, tinha sido aquele que deu uma alavancada na sua fé e no seu ministério. Ele fala do encarcerado: não se envergonhe de mim, porque eu estou preso hoje, estou numa situação como um criminoso, mas não se envergonhe de mim. Pelo contrário, participe também desse sofrimento. Se for em outras palavras, Paulo está dizendo: se for preciso, seja preso também por causa do Evangelho. Assim como eu fui preso por causa do Evangelho, seja preso também por causa desse Evangelho. Tem que estar preparado, meus irmãos. Aqui nós vivemos num país tranquilo, um estado laico, tranquilo, nós podemos pregar a tempo e fora de tempo, e não seremos presos. Mas tem outros países aí que as pessoas são presas por qualquer coisa, por fazer um culto como esse. Pessoas estão nesse momento se reunidas em diversos países aí, escondidos em cavernas, em buracos, fazendo culto porque não pode. É como nós aqui fazemos um culto desse. Fazemos um culto no templo, eles não podem ter nem um templo, mas contudo eles não têm vergonha do Evangelho. Se forem pegos, eles serão mortos, mas mesmo assim continuam fazendo isso. Isso é reflexão para todos nós. Será se nós realmente temos essa mentalidade que Paulo passa para Timóteo, de sofrer por causa do Evangelho, de entender que vale a pena sofrer por causa do Evangelho, se for possível ser preso, até morto por causa do Evangelho? Meus irmãos, essa carta é uma carta marcante, não somente porque é uma carta pastoral, mas é uma carta também onde é a última do apóstolo Paulo. Daqui a pouco tempo o apóstolo Paulo será morto, né? É a última carta dele, ele será morto, já velhinho, já pregou o Evangelho, já sofreu muito por causa do Evangelho, e tem toda a propriedade de dizer: não se envergonhe do testemunho do Senhor Jesus Cristo, nem se envergonhe de mim, porque estou preso hoje, mas participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, porque esse Evangelho é um Evangelho poderoso, que salva vidas, que transforma aqueles que estão cativos no pecado. E agora, em segundo lugar, meus irmãos, Paulo agora mostra o que esse Evangelho fez na sua vida e na vida de todos aqueles que um dia foram chamados pelo Senhor Jesus Cristo. Eu chamo a atenção dos irmãos agora para o versos 9 ao versos 12, onde ele diz: e que nos salvou e nos chamou com a sua santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça,
que nos foi dada em Cristo antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Senhor, do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como também trouxe a luz e vida, a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo agora apresenta acerca do poder desse Evangelho. Ele diz que esse Evangelho primeiramente o salvou. Foi por intermédio desse Evangelho que ele conheceu a Cristo Jesus. Ele conheceu a Cristo e entendeu o propósito de Deus antes de tudo existir. Deus já tinha um propósito. Antes do céu ser criado, antes da terra, Deus já tinha um propósito magnífico. Deus já tinha decretado um povo, chamar um povo para si, para viver eternamente com Ele. E Paulo diz que foi por intermédio do Evangelho que ele entendeu isso, que nos salvou e nos chamou com a sua santa vocação. Foi por intermédio do Evangelho, a leitura do Evangelho, a pregação do Evangelho, que gera fé em nosso coração, mas que nós somos chamados pela ação magnífica. Se chama o chamado interno, né? Um chamado interno. O chamado externo é por meio da pregação da palavra. Muitos podem rejeitar esse chamado externo, que a gente prega para as pessoas aí fora, e as pessoas dizem: não, não creio. Mas quando acontece o chamado interno, que é o chamado da palavra, e com a ação do Espírito Santo, aí o homem reconhece as suas fraquezas, a sua depravação, a sua miséria, e vem a Cristo, se entrega a Cristo como seu único e suficiente Salvador, que nos chamou segundo a sua santa vocação, a sua eleição, vocação eficaz, a eleição de Deus. Deus nos escolheu, não porque nós éramos bonzinhos, e Paulo vai dizer isso, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação, segundo o seu decreto, a sua escolha. Deus decretou, antes da fundação do mundo, um povo para si. E como foi a manifestação dessa graça de Deus? A manifestação dessa graça de Deus foi Jesus Cristo. João 3,16 nos diz isso: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a manifestação da graça, o favor imerecido. Nós não merecemos isso, mas nós éramos pecadores, miseráveis, e o salário do pecado é o que? A morte, a separação eterna de Deus. E como é que nós poderemos chegar a Deus? Precisar ser um substituto, precisamos de um substituto, e esse substituto foi enviado, Cristo Jesus, e Ele é a manifestação da graça de Deus em nossas vidas. E nós só podemos conhecer essa manifestação da graça de Deus em nossas vidas, só podemos conhecer esse plano magnífico de Deus em nossas vidas, essa determinação, o decreto de Deus por meio de quê? Do Evangelho. Por isso que Paulo instiga a Timóteo a não abandonar esse Evangelho, a sofrer por causa desse Evangelho, porque esse Evangelho é que nos apresenta todos os detalhes da nossa salvação, nos apresenta quem nós somos, apresenta a situação miserável que nós estamos, e apresenta Cristo Jesus como Salvador das nossas vidas. A graça que nos foi dada em Cristo antes dos tempos eternos. Olha só, a graça nos dada em Cristo antes dos tempos eternos. Que coisa estranha, né? Antes dos tempos eternos, essa graça já foi nos dada em Cristo, porque Jesus Cristo é o plano A de Deus, o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Cristo já tinha sido determinado a morrer por nós, porque Deus já sabia que o homem iria pecar, e que ele, pelas suas próprias ações, pelas suas obras, nunca iria chegar a ele. Então Cristo já tinha sido determinado antes da fundação do mundo. Como nós sabemos isso? Por meio do Evangelho. O Evangelho nos revela isso. E ele diz o seguinte: manifestado agora pelo aparecimento do nosso Salvador Jesus, o qual não só destruiu a morte, como também trouxe à luz a vida e a imortalidade diante o Evangelho.
né? Ele diz o seguinte: olha, apesar de Cristo já ter sido determinado ele morrer antes da fundação do mundo por nós, a sua manifestação vem, a sua manifestação plena e o cumprimento pleno daquele decreto e determinação de Deus vem quando Jesus se faz carne e habita entre nós. Ali se cumpre o Evangelho, se cumpre a palavra de Deus que diz que Cristo Jesus é o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. Então Cristo, a plenitude do cumprimento dessa graça de Deus em nossas vidas vem quando Jesus se faz carne e habita no meio de homens pecadores como eu e você. Então, diante disso, ele diz: manifestado agora pelo aparecimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Agora ele fala algumas coisas que Cristo fez. O que é que Cristo fez? Como foi a graça que esse Evangelho revela de Cristo em nossas vidas? Primeiro, o qual não só destruiu a morte, o homem teria que, a Bíblia diz claramente que após o pecado do homem, antes do pecado até mesmo, Deus diz o seguinte: quando Eva come daquele fruto do conhecimento do bem e do mal e comer, ele indica: olha, se vocês comerem, certamente vocês vão morrer. Então Adão e Eva comem, e eles vão morrer agora, e não somente ele, mas todos nós, que nós somos, ele representa todos nós. Mas Cristo Jesus, ele vence a morte ao morrer numa cruz, mas ao terceiro dia ressuscitar. Ele vence a morte a ponto que um dia nós iremos morrer. Se Cristo não voltar antes, nós vamos morrer, mas só fisicamente. Ele destruiu a morte espiritual. A morte espiritual para aqueles que creem. Aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo não irão passar pela morte eterna, a morte espiritual. Então Cristo destrói isso da nossa vida, tira isso. Ele diz ainda que destruiu a morte, como também trouxe luz e vida. Aqui essas palavras luz e vida mostram o homem na escuridão, o homem morto. A figura é essa, de um homem morto no escuro, o homem morto que está no escuro, o homem morto, e Efésios 2 nos representa isso, o homem morto que anda na escuridão. Mas Cristo, quando vem, ele que é a luz do mundo, clareia a nossa visão espiritual, e não somente isso, mas nos dá a vida. E como diz João 10:10, vida em abundância. Ele clareia os nossos caminhos a ponto de, consequentemente, aqui há a consequência, ele nos dá a luz, que é Cristo. Cristo ilumina a nossa vida, ilumina a nossa vida, e consequentemente nós conhecemos assim, nós obtemos a vida em crer em Cristo Jesus. Então ele nos modifica a nossa vida. Nós que estávamos mortos e vivíamos nas trevas, hoje vivemos na luz e temos a vida em abundância, a vida e a imortalidade. Nós ainda iremos morrer fisicamente, mas quando a morte agora só irá passar por nós fisicamente, agora nós iremos viver eternamente. Nós não iremos morrer uma outra vez, vamos morrer uma vez, mas viveremos para todo sempre lá no céu, juntamente com Cristo. Trouxe a imortalidade também. Não há a segunda morte para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu gosto de dizer sempre que o homem que crê em Deus, ele nasce duas vezes. Ele nasce fisicamente e espiritualmente, e morre apenas uma vez fisicamente. Já o que não crê em Deus, ele nasce apenas uma vez fisicamente e morre duas. Morre fisicamente e espiritualmente. Paulo agora fala sobre o seu ministério no versos 11, dizendo o seguinte: para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Ele diz que Deus, Jesus Cristo, melhor dizendo, foi ele, não foi o Paulo, ele diz diversas vezes: não foi eu que escolhi isso para mim, mas foi Deus, foi Cristo que me chamou e me designou para esse ministério, o ministério da palavra, de pregar esse evangelho, que há salvação somente em Cristo, que não há salvação em nenhum outro fora do Senhor Jesus Cristo. E em seguida, no versos 12, ele diz: por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele diz o seguinte agora:
olha, Timóteo, sabe por que eu digo a você que vale a pena sofrer pelo Evangelho? Você já entendeu o que o Evangelho fez na sua vida, transformou a sua vida por completo. Por isso que eu já estou preso, porque eu creio no poder do Evangelho de Deus e continuo pregando. Eu não vou renunciar porque eu creio, vou continuar pregando com toda a firmeza, com toda a dedicação, e não me assusto. Isso não tem me trago depressão, não tem me trago incerteza, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que aquele a quem o Evangelho revela que é Cristo Jesus, ele de fato é o Filho de Deus. Ele de fato morreu por mim na cruz. Por isso eu entendo que vale a pena eu sofrer por causa do Evangelho. Eu estou bem certo em quem eu tenho crido, que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. A palavra depósito nós vamos encontrar no versos 14 também, mas a palavra depósito aqui, tesouro, é um sentido de tesouro. E esse tesouro o que é? É a minha vida. Paulo está dizendo o seguinte: eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar, em outras palavras, a minha vida até aquele dia. Ele vai guardar a minha vida. E quando Paulo diz isso, não é que ele está dizendo que ele não vai morrer, que ele vai morrer, está dizendo que ele vai guardar a sua vida aqui no sentido de salvação. Eu sei que vale a pena eu crer no Evangelho, porque o Senhor vai me guardar. Paulo entendendo na perseverança dos santos, que aqueles que estão em Cristo jamais perderão a salvação, como ele já tinha escrito em Romanos capítulo 8, dizendo que nada poderia nos separar do amor de Deus. Inclusive ele diz a perseguição, a fome, a nudez, a espada, todas as coisas relacionadas ao sofrimento, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse eu sei que o Senhor guardará o meu depósito, que é aqui a sua vida, a sua salvação. Os homens podem até, em outras palavras, olha só, Paulo está dizendo o seguinte: os homens podem até me tirar a minha vida, podem até me fazer me despedir de você, Timóteo, mas contudo o Senhor irá me guardar o meu depósito, o Senhor irá guardar a minha salvação. E quando eu partir daqui, em outras palavras ele está dizendo isso, eu irei estar com Ele para todo sempre no reino dos céus. Para encerrar, meus irmãos, versos 13 e 14 ele diz: mantenha o padrão das suas palavras, que de mim ouvistes com fé, com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito que habita em nós. Agora Paulo ele diz o seguinte: primeiro ele diz a Timóteo que vale a pena, do verso 6 ao 8, ele diz a Timóteo que vale a pena sofrer pelo Evangelho, porque Cristo está com ele, que Cristo o escolheu e o capacitou. A primeira verdade que nós encontramos nesse texto é que vale a pena sofrer pelo Evangelho, porque nós não estamos só, porque Cristo nos capacitou para exercer a função pela qual Ele nos designou, né? Então vale a pena. Em segundo lugar, do versos 9 ao 12, ele fala que vale a pena sofrer pelo Evangelho, porque o Evangelho transformou as nossas vidas, mudou a nossa vida. E em terceiro lugar, Paulo agora ele diz agora que Timóteo deve pregar esse Evangelho. Não deve apenas sofrer por causa desse Evangelho, mas deve pregar esse Evangelho, e não pregar de qualquer jeito, mas pregar o Evangelho, as sãs palavras. Sãs palavras aqui são palavras curadoras, palavras que traz cura. E quais palavras que traz cura? O Evangelho genuíno. Paulo diz que lá em Gálatas, ele pregando aos Gálatas, ele diz o seguinte: olha, não acrescentem nada, não precisamos acrescentar nada. Se um anjo vier do céu e disser que tem um outro Evangelho que não seja esse que a gente prega, seja anátema, seja anátema. Ele está dizendo: prega o Evangelho, Timóteo, não enfeite nada, não precisa fazer culto da prosperidade, em outras palavras, aplicando nos nossos dias, não precisa fazer culto da prosperidade, não precisa vender lencinho ungido, não precisa fazer cultos para as pessoas, culto da bênção, culto disso, culto daquilo. Prega o Evangelho, prega a sã palavra, a palavra que cura, a palavra que liberta, que salva. Prega esse Evangelho, não sofra apenas pelo Evangelho, mas continue pregando esse Evangelho. Nós não precisamos nada além do Evangelho, meus irmãos.
não precisamos de sonhos, não precisamos de revelações. Essa palavra é uma palavra, como diz o apóstolo Paulo, segue o padrão das palavras. E o padrão, como é que Timóteo saiu o padrão? Do jeito que eu ensinei, Timóteo. O padrão que eu lhe ensinei, que eu preguei para você, que você de fato mudou de vida, continue com esse mesmo padrão. Prega essa palavra, que vidas serão transformadas. Então, está disposto a sofrer pelo Evangelho, está disposto a pregar essa palavra, esse Evangelho, sem enfeite. O Evangelho sem enfeite, de trazer coisas para agradar as pessoas. Olha, se você fizer isso, você vai ganhar um carro, vai ganhar uma casa. Não, eu não posso dizer isso, porque o Evangelho não me dá base para fazer isso. Eu só posso dizer que se você crê nesse Evangelho que as boas novas significam boas novas, o Senhor irá transformar a sua vida, e a sua vida nunca mais será a mesma. Será uma vida agora com sentido. Você talvez já esteja vivendo anos e anos aí sem sentido, sem propósito, mas quando você realmente, essa palavra entra no seu coração, consequentemente a sua vida é transformada de uma maneira que as pessoas não entendem. Como diz o Senhor Jesus Cristo a Nicodemos, o Espírito é como o vento, né? Ninguém sabe para onde ele vai, por onde ele anda. Ele trabalha na vida das pessoas, a gente não entende, as pessoas que estão perto dela não entendem, mas é assim que o Espírito trabalha. Por a pregação da palavra, com a ação do Espírito Santo, transforma as vidas, e assim as pessoas ficam até estranhando o que acontece. Ele encerra dizendo o seguinte: guarda o bom depósito mediante o Espírito que habita em nós. O bom depósito aqui não é mais a vida aqui, viu? Ele está falando agora acerca do Evangelho. O bom depósito aqui é o Evangelho agora. Guarda o bom depósito mediante o Espírito que habita em nós. Olha, Timóteo, guarda esse Evangelho. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: guarda o Evangelho, guarda essa palavra no seu coração, e o Espírito Santo de Deus que habita em você vai lhe ajudar a lembrar e a guardar. Como disse o próprio Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo ia lembrar os discípulos de tudo aquilo que ele tinha ensinado. O Espírito Santo também iria lembrar Timóteo, iria ajudar ele a continuar pregando esse Evangelho com toda fidelidade. Meus irmãos, eu encerro dizendo a vocês que, apesar das dificuldades que nós podemos enfrentar, assim como Timóteo está enfrentando, vale a pena sofrer por causa do Evangelho. Continuamos firmes, continuamos desejosos de pregar esse Evangelho, de viver em torno desse Evangelho, porque é o poder de Deus em nossas vidas. Amém?